placa de 3 minutos, os procedimentos de pista molhada, né? Você vai ver que os carros estão com a iluminação acionada. Então, sobe nesse momento a placa de 30 segundos. Estou aguardando ainda aqui a confirmação da direção de prova, mas deveremos ter uma largada com o safety car, né, exatamente, Francis? Confirmado, largada com o safety car, da mesma forma que aconteceu agora há pouco na Cup. E só falando um pouquinho dessa disputa do título da Elite, a gente tem aí Gabriel Imagava, e a dupla Juca Lisboa, que hoje fará as duas provas, e Robertinho Bonato, que andou as duas de ontem. O Juca e o Bonato tiveram muitos problemas aqui na sexta-feira, quebra de motor, acabou o câmbio quebrando também, então eles estão, o Juca está indo para a pista hoje meio que no sacrifício, tentando salvar pontos, uma vez que eles estão com o motor praticamente original, é o motor reserva, tem pouca coisa de preparação, e o câmbio, eles tiveram que trocar o câmbio titular por um câmbio que também tem uma característica mais original, a relação de marchas. Então é uma situação bem complicada. O Juca me falou que provavelmente ele vai conseguir só usar quarta e quinta, é um câmbio que quase não permite usar a terceira aqui, então vai ser uma prova muito complicada para o carro numeral 100, e o Juca vai tentar salvar alguns pontos aí nessa briga pelo campeonato. Aí você está vendo o traçado do Autódromo de Cascavel, 3.058 metros, são 8 curvas, uma questão de interpretação, alguns dizem que são 7 curvas, né? Mas nós temos 8 curvas, sendo que 7 são para a esquerda. Apenas uma curva para a direita, que é justamente a saída do S, a curva 4. Na curva 6, onde os carros têm o menor top speed, a gente pode dizer assim, os carros fazem a curva aqui 6, 7, as duas curvas a 85, 90 km por hora, e é uma curva em subida, trecho, né? É uma curva em subida, e no trecho até chegar à curva 8, aí é alta velocidade, é 185, 190 km por hora, acho que na chuva 180, 185 mais ou menos, né? Provavelmente nessa faixa aí. E aí só para finalizar esse comentário a respeito do Juca, dessa dificuldade, aí imagina uma curva em subida, ele ter que fazer em quarta marcha com um câmbio curto, vai ser bem complicada a corrida do Juca, mas o objetivo dele é tentar pontuar, trazer o carro até o final e fazendo aquele sacrifício que às vezes o automobilismo exige. Aí você está vendo então a passagem dos carros ainda com bandeira amarela, safety car na pista, o Anderson Freitas, Cezinha Bonilha, Rafael Barranco, Fausto De Luca, Marcos Paioli, Eduardo Pavelski, Henrique Basso, Gustavo Magnabosco, Gustavo Mascarenhas, Richard Heidrich, o Imagava na 11ª colocação, em 12º o Lorenzo Massaro, e aí o Pierre Sabá em 13º, Felipe Machiavelli 14º, Adriano Giuliani 15º, Duda Bana na 16ª posição, Guto Baldo em 17º e o André Jacobi na 18ª colocação. Marcelo Belks, 19º, Peter Tubarão em 20º e o Roberto Nonato e Juca Lisboa. O Juca está na pista na 21ª colocação. Lembrando que o Peter Tubarão teve aquele acidente muito forte ontem, destruiu o carro, não tem a menor condição de conseguir recuperar aquele carro. Aliás, não teve, né, a menor condição de recuperar de ontem para hoje. Então, Peter Tubarão está fora da equipe Paioli Racing nessa prova, apenas Marcos Maioli. E aí você está vendo o safety car puxando o pelotão, a curva da aguinha. Presta atenção como a água desce, né? Ela sai da grama, atravessa a pista, e é por isso que a gente tem o nome dessa curva de curva da água, né? Historicamente isso sempre aconteceu no Autódromo de Cascavel e não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ali, infelizmente, é o que temos. É o que temos. Mas olha a visibilidade como é que está bem melhor, ó. Vocês lembram quando nós abrimos a nossa transmissão, não dava para enxergar os carros fazendo a curva 7. A ambulância que está lá em cima no canto da pista a gente não via. Não enxergava, agora já tem uma visibilidade mais interessante, ó. O safety car fazendo sinal, pirilampo apagado, desligado, ele deve recolher, e aí nós teremos a largada em fila indiana, com o Anderson Freitas
na frente. Segura a emoção, Cascavel. Marcas Brasil Racing, num grande fim de semana com chuva e tudo, no traçado mais desafiador do Brasil. Segura, olha como é que vem o Cezinha, já que não tem queima de largada mesmo, né, Cezinha? Aí é pressão psicológica. É pressão psicológica, ele se afasta quando a luz vermelha se apagar, vai estar valendo. Agora sim, eles aceleram, fundo, bandeira verde, o Anderson Freitas, Cezinha Bonilha, Rafael Barranco, os três se sustentam nas primeiras colocações. Fausto De Luca na quarta posição também vem bem. Cezinha Bonilha na base da pressão, tenta uma ultrapassagem por fora no Bacião. Não, só ameaçou. Cezinha Bonilha vem perseguindo para tentar assumir a primeira colocação, que nesse momento é do Anderson Freitas. E olha, aí é um ponto de destaque da pista, eu ia falar justamente isso, que é um trecho onde está bastante molhado, né? Então tem muito spray e o Cezinha falou, o primeiro já não tem aquela visibilidade, o segundo mais ou menos, o terceiro para trás você não enxerga mais nada. Aí é um salve-se quem puder. É um salve-se quem puder. E vem o Cezinha, ali para cima do Anderson Freitas, já coloca de lado, a curva é para a esquerda, o Cezinha Bonilha entra mais rápido, na briga com o Anderson Freitas, na curva 6, ultrapassa a Cezinha Bonilha para assumir a primeira colocação da terceira bateria MBR em Cascavel. Mas o Anderson Freitas tenta recuperar a posição, tenta voltar à liderança, lado a lado praticamente, roda a roda os dois pilotos. Vem para cima o Anderson Freitas para reassumir a liderança em Cascavel. Toma lá da cá na categoria que tem feito um sucesso pelas grandes ultrapassagens e manobras dos pilotos arrojadas. O Cezinha Bonilha não desiste, vem para cima. O Rafael Barranco está ali na terceira colocação, espiando essa disputa. O Cezinha Bonilha deu uma sambadinha na chuva. Acho que foi só para colocar a emoção. Foi uma traseirada para brincar um pouquinho ali de drifting. É que ali o Cezinha está fazendo um traçado um pouco mais por fora, um traçado que no seco seria ruim, em função dos detritos, resto de borracha, mas com a pista nessa condição não tem tanta diferença assim. Ele está tentando fazer esse traçado diferente para manter o carro o tempo inteiro no retrovisor do Anderson. Isso faz parte daquela pressão psicológica. Olha aí a traseirada que ele deu, ó. Aí depois o carro dá aquela sambadinha, que ele tentando trazer o carro de volta para a pista, né? E conhece como ninguém o Cezinha Bonilha, o Autódromo de Cascavel. Venceu muitas corridas aqui. Sem dúvida, o londrinense Cezinha Bonilha, aqui no Paraná, ele está literalmente em casa. E o Fausto De Luca ali vem com bastante ação para cima do Rafa Barranco. E lá atrás o bicho tá pegando também no segundo pelotão, tá interessantíssima a disputa. Ali, ó, essa disputa, Gabriel Imagaba, Gustavo Mascarenhas, Richard Heidrich e também o Eduardo Pavelski. Olha o Rick. Foi lá fora o Rick. O Rick foi dar uma passeada, foi limpar os pneus na grama. Consegue voltar para a pista o Rick Heidrich. Richard, aqui em Cascavel o sistema é diferente. Aí você vê de novo no detalhe a briga pela primeira colocação. E ali o Fausto De Luca, que tem a melhor volta nesse momento, tinha, né? Porque o Anderson Freitas acaba de virar o melhor tempo, 1:21.3. Aí o Fausto De Luca no detalhe para você, o carro de número 51, tentando se aproximar do Barranco, mas cuidando muito que o Magna Bosco vem logo atrás, ó. O pelotão logo vai chegar. A briga entre o Cezinha Bonilha e o Anderson Freitas traz essa possibilidade. O Magna Bosco empurra praticamente o Fausto De Luca. Nós vamos ter briga boa pelas primeiras colocações logo. Olha o Magna Bosco. Nesse momento o Fausto tá mais pro Gustavo Magna Bosco do que pro Rafa Barranco. Perfeito. E aí são dois pilotos que longa data já trocam tintas, são parceiros em outras tantas provas também, mas aqui dentro é cada um por si, salve-se quem puder. Nesse momento, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, os 6 primeiros da categoria Super. Ó o Fausto De Luca ali com o Magna Bosco, já coloca por fora o Magna Bosco, por fora, no Bacião, com chuva, Magna Bosco!
Espetacular o que faz o Magna Bosco em Cascavel. O campeão da Cascavel de Ouro e também da Cascavel de Prata. Mostra que domina como ninguém esse traçado de 3.058 metros. Domando o curvão, domando a curva do Bacião, a mais desafiadora do país. Olha a manobra do Gustavo Magna Bosco. É ou não é de tirar o fôlego? É de arrepiar. Arrepiante a manobra do Magna Bosco. E destacar o fair play do Fausto aí, ó. O Fausto nessa hora, ó, deu uma tirada de pé, porque ali poderia ter um toque, poderia botar os dois pro mato. Então, nota 10, mais uma vez destacar. Eu tenho bastante orgulho dessa característica da categoria, muito fair play, respeito entre os pilotos, e o que a gente quer ver é esse tipo de disputa. E agora o pega pela liderança. Agora o pega pela liderança. Cezinha Bonilha mantém ali a diferença no visual praticamente para o líder, o Anderson Freitas. O Cezinha Bonilha, o que ele trabalha psicologicamente com o adversário é algo que precisa ser estudado. É um piloto que vai para cima, que freia no momento certo, que acelera, que intimida, que bota de lado quando tem que, talvez, impor uma certa pressão para quem está na frente. E um já detalhe... conseguiu passar uma vez o Anderson Freitas e vai tentar pela segunda vez. E um detalhe interessantíssimo a respeito do Cezinha Bonilha, ele é o preparador, então cada parafuso que tem nesse carro foi ele que colocou e ele conhece. 1:20.652. Melhor tempo da prova para Cezinha Bonilha na última volta. 1:20.652. Meio segundo mais rápido que o Anderson Freitas. E agora o Barranco vai começar também a sentir os calafrios, porque atrás dele está Gustavo Magna Bosco. Aí o contorno da curva 7. Geralmente nessa curva os pilotos vão até quase perto da grama, né? Com chuva não dá para arriscar. Não dá para arriscar, porque se passar ali em cima da tinta ou mesmo da zebra... Um abraço. É um abraço no gaiteiro. Aí o Cezinha Bonilha. Belíssimas imagens do fim de semana em Cascavel. Aí no retão, ainda colado ali o Cezinha Bonilha, mas sem conseguir uma reação de ultrapassagem. Enquanto isso, ali atrás, o Gustavo Magna Bosco vem para cima do aniversariante do dia, o Rafael Barranco. 26 anos. Gustavo Magna Bosco quer dar um presente de grego para o Rafael Barranco. Sem uma dúvida. ultrapassagem na briga pela terceira colocação. O Fausto de Lucas já fica um pouco mais atrás. E ó o Magna Bosco, ó, já começa a fazer um contorno diferente, mostrar o bico do carro na lateral, no retrovisor lateral ali do Rafael Barranco. Também não sei se dá para ver tanta coisa assim no retrovisor nesse momento, né? Eu acho que nesse caso mais dá para ver por causa do farol ligado. É, a sinalização. O Gustavo Magna Bosco vem para contornar a 6 e a 7. Colado praticamente ali com o Rafael Barranco. E ó o Bonilha para cima do Anderson Freitas. Ó o Bonilha para cima do Anderson Freitas. O Cezinha vem para cima, ele vem no vácuo. Agora coloca de lado. Não vai tentar dessa vez a ultrapassagem na curva 0. O Barranco segura o Gustavo Magna Bosco. O retão é um ponto interessante de ultrapassagem. Vamos ver o comportamento do Gustavo Magna Bosco em cima do Rafael Barranco. Acho que não chega numa condição ainda de tentar a ultrapassagem. O Bonilha já ameaça no Bacião o Anderson Freitas. Que prova espetacular em Cascavel, 13 minutos, terceira bateria. A briga pelo título vai ser até os últimos metros. Isso é Marcas Brasil Racing. Tecfil, dirija com tranquilidade e segurança. Tecfil Filtros, o original do brasileiro. E como diria meu amigo Ademir Perna Moreira, a voz do automobilismo no Rio Grande do Sul, o Cezinha Bonilha vem sentado no porta-malas ali do Anderson Freitas, a corrida inteira essa pressão. O Gustavo Magna Bosco vinha atacando ali o Rafa Barranco, agora o Fausto chegou nessa disputa também, tá agora os três juntos, então quem se aproxima também ali um pouquinho mais atrás, mas não muito longe, é o Henrique Basso. Então disputas em todos os pelotões nessa prova.
1, 2, 3, 4, 5, 6 carros virando no mesmo segundo. É impressionante. 1,21. A última volta, todos viraram no mesmo segundo. 1,21, 1 virou o Anderson Freitas, o líder. 1,21, 0 virou o Cezinha Bonilha. 1,21, 3 a volta do Rafael Barranco. E o Magna Bosco já passou o Rafael Barranco. O Fausto de Luca veio de carona. Rafael Barranco perdendo 2 posições e agora sendo ameaçado pelo Henrique Basso. O Gustavo Magna Bosco teve paciência. Bom, aproveitando a chuva, tem o trocadilho. Água mole em pedra dura. Com paciência conseguiu furar o Rafael Barranco para assumir a terceira olha colocação. Cuidado, Magna Bosco. Olha a lente da câmera, como é que fica, gente. Dá uma olhadinha só. O Anderson Freitas agora conseguiu. Opa, Juca Lisboa no boxe, ele já tinha uma premonição de que talvez isso pudesse acontecer, está recolhendo o carro. Realmente a situação deles esse final de semana é muito complicada. O Fausto de Luca vem para cima do Gustavo Magna Bosco, mas estranhamente o Cezinha Bonilha acabou desgarrou ficando do Anderson Freitas. Parece que perdeu um pouco de rendimento ou talvez tenha dado uma errada. Mas eu acho que é questão de rendimento porque o Gustavo chegou muito rápido nele. E o Anderson Freitas acaba de fazer a melhor volta. 1,20,575. Agora o Cezinha Bonilha vai ter problema, que tem atrás dele Gustavo Magna Bosco e também o Fausto de Luca. Brigava pela liderança, agora vai ter que sustentar a segunda colocação, o Cezinha Bonilha. E olha, opa, pancada feia. Tomate, pancada feia. Eduardo Pavelski, pancada feia. Me pareceu na saída do S. E é bom destacar que a recomendação é que o piloto fique dentro do carro nessa situação. Então, ali a gente já viu ele se mexendo, aparentemente está tudo bem com ele, mas o piloto tem que ficar dentro do carro. Não foi no S, né, que não deu para ver o carro Me pareceu ser na entrada da reta. Tomate ali, né? Vamos ver exatamente, de novo. Entrada da reta, perfeita. Passou reto. Bateu pancada, forte, hein? Lateralmente, né? Bateu forte o Eduardo Pavelski, né? Aquilo que a gente dizia, o piloto ele costuma utilizar aquela sobra da pista, né? Aquela escapada para ir até o máximo, né? E aí quando você tem uma situação de pista molhada, você não volta mais. Se você tem essa ação, você não volta mais. E foi o que aconteceu com o Tomate ali, o Eduardo Pavelski. Como ali desmanchou a barreira de pneus, eu acredito que a prova seja finalizada com 75%, que a gente já deve estar na casa dos 75%. E aí vai alguns minutos, talvez hora de trabalho aí para recuperar essa barreira. Para essa prova não tem a mínima condição de recuperar essa barreira de pneus. Ainda bem que a gente agora vai ter um intervalo até a prova da tarde. O pessoal já chegou ali para atender, tá lá o Tomate, tudo bem com ele. Inclusive, cabe dizer, pro Cezinha Bonilha, o safety car entrou em boa hora. Excelente. Nitidamente hora, ele perdeu o desempenho. O rendimento do carro caiu de uma volta para outra e ele vinha sendo pressionado. Estava pressionando o Anderson Freitas na briga pela liderança, mas depois estava sendo pressionado ali pelo Magna Bosco e também pelo Fausto de Luca. Diga, Dayana. Está ok? Já conversou com ele, já deu as primeiras informações e ele já vai estar o Anderson Freitas. Se confirmar então que nós teremos o fechamento da terceira bateria depois dos 75% na liderança. Só destacar, a gente viu ali na imagem anterior o Tomate sendo atendido ali pelo médico. Deixa eu aproveitar essa inclusive fala sua para mandar um abraço pessoal da Ford Fancar. Pessoal que está trabalhando no resgate ali. Ford Fancar forneceu os carros, né, para o resgate também. Um abraço para a galera da Ford Fancar, que é parceira também do evento. E destacar aqui o trabalho que vem fazendo esse final de semana o doutor Alexandre Coronado, ele que é o médico oficial do evento aí. Graças a Deus ele não precisou trabalhar muito, mas nas vezes que foi necessário a ação dele, sempre muito pontual. Então deixar um abraço aí para o doutor Alexandre Coronado, todo o pessoal da Previna Remoções, está dando um suporte aqui para a gente. Pessoal também da Renault Open, o nosso safety car cedido pela Renault Open aqui de Cascavel, os grandes parceiros do automobilismo. Safety car na pista,
É o Lamartine Pinotti que vem lá no final? Não, não. Não é o Lamartine? Lamartine não participa dessa prova. Não, né? Francis, David, é vocês conseguiram ouvir meu reporte? Agora sim, Dayana. O Juca Lisboa parou nos boxes porque ele sentiu que o câmbio dele não estava encaixando com a pista. Então ele estava tentando encaixar a marcha em algumas curvas, ele viu que o carro não estava casando muito com a pista e acabou deixando a prova e parou nos boxes. Aí o safety car continua na pista, pirilampo ainda ligado. Aí você está vendo a Monroy sempre conduzindo a inovação e a qualidade desde 1916. Monroy, amortecedores. Bandeira quadriculada. Bandeira quadriculada, prova encerrada com safety car. Então, o Anderson Freitas vence a terceira bateria em Cascavel depois de uma disputa emocionante. Sensacional com Cezinha Bonilha, que passa em segundo. Gustavo Magnabosco, o terceiro. Fausto De Luca, o quarto. E o quinto é Rafael Barranco, que vem para o pódio também. Na categoria Elite, vitória do Marcos Paioli, sétimo no geral. Ele Gabriel Imagava na em segundo. Pierre Sabá em terceiro. O Machiavelli, o Felipe em quarto. E o Guto Baldo na quinta colocação na categoria Elite. Prova sensacional aqui em Cascavel. Você está vendo aí o carro do André Jacobi. Ele que foi o terceiro na sênior. Seu André está fazendo um bom final de semana. Teve problemas ontem. A equipe trabalhou bastante no carro. Conseguiu terminar aí na terceira posição. Pela sênior, o segundo colocado foi o Guto Baldo. E o vencedor, obviamente, Marcos Paioli, que venceu também a Elite. Disputa emocionante, eletrizante, espetacular aqui em Cascavel. Faltam adjetivos para descrever essa corrida 3. E o ponto pela melhor volta vai para Fausto de Luca com 1:20.407, uma volta muito boa do Fausto. 1:20.407. Impressionante. Como explicar? Num treino classificatório, onde a melhor volta foi de 1:20.353 do Cezinha Bonilha. Muito, muito parecida a volta. E inclusive o Fausto, que no classificatório passou a maior parte do tempo com a pole na mão e de última hora o Cezinha Bonilha veio e bateu a carteira dele.